Começa agora o programa Educação Brasileira e hoje nós vamos tratar de um tema polêmico na educação, que são os sistemas apostilados de ensino. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Célia Cristina de Figueiredo Cassiano, que é pesquisadora da PUC de São Paulo, e o Juliano Costa, que é gerente pedagógico do sistema COC de ensino, um dos maiores do país. Obrigada pela presença dos dois. Para começar, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que os dois podem me responder. Qual que é a diferença entre os antigos livros didáticos e os atuais sistemas de ensino apostilados? Vou começar com você, Célia. Bom, o sistema de ensino, o Juliano pode me ajudar, é um sistema que tem um pressuposto de todo o currículo. Então, ele traz o material didático, a formação do professor. Eles são oriundos dos cursinhos, né? Qual era o objetivo dos cursinhos pré-vestibulares? Seria a organização de todo o conteúdo para que os alunos entrassem num vestibular que era bastante conteudista e enciclopédico. Então, os sistemas de ensino, eles têm toda uma programação já organizada para que o aluno dê conta de um conteúdo, no meu entendimento, bastante enciclopédico, né? Já é todo programado, ele já traz o currículo programado. Então, quando um município, uma escola recebe um sistema estruturado de ensino, um sistema de ensino, ele tem o currículo já organizado, né? Então, desde o material didático, a formação do professor, a assessoria para o professor, toda a instância da cultura digital hoje, porque tem todo um aparato tecnológico, né? O livro didático, ele tem uma organização de conteúdos, né? Mas ele é só aquele objeto, é o livro livro especificamente. Ele é aquele objeto, o livro, ele é o livro, ele é um apoio do professor, que traz um conteúdo de uma disciplina, né? Ele tem uma autoria, até então, agora está tendo até um redimensionamento com a entrada de grandes multinacionais, com as obras coletivas, mas até então, o livro didático tem uma autoria, com conteúdo, ele é um apoio do professor. Inclusive, o professor, ele ressignifica o livro didático. Ele, às vezes, vai para frente, vai para trás, né? Ele segue um tempo que o professor se organiza para trabalhar com ele. Juliana, é exatamente isso. A gente pode dizer que o sistema de ensino, o sistema apostilado, nasceu do vestibular, com aquela intenção do vestibular, e essa é a diferença, uma das diferenças entre a apostila em si e os livros didáticos? Bom, eu acho importante nós construirmos historicamente, de forma muito sintética, essa evolução do sistema de ensino. Os sistemas de ensino nasceram efetivamente nesse modelo, vamos colocar assim, de trás para frente, de cima para baixo, dos pré-vestibulares e o ensino médio para a educação infantil. Nos anos 90, esse modelo de sistema se constituía com essa proposta de organizar sistematicamente todo o conteúdo, organizar a prática pedagógica para poder, obviamente, chegar a um resultado esperado, né? Havia-se uma construção metodológica que tinha como entregar às escolas que se associavam aos sistemas um resultado esperado para aquela proposta. Só que nos últimos 10 anos, a evolução dos sistemas de ensino e a própria associação com grandes conglomerados educacionais, nacionais ou internacionais, levou os sistemas a terem necessidades maiores e, obviamente, a buscar uma flexibilização de produtos e serviços que atendesse uma gama maior de propostas pedagógicas, uma gama maior de professores, uma gama maior de sujeitos da educação. Então, nesse contexto, como é que se enquadra, como é que está sendo hoje o sistema de ensino? Um conjunto de produtos pedagógicos que envolve, dentro desse conjunto, o livro didático, mas não apenas integrante. Ele. Vou dar alguns exemplos. Softwares de criação de aulas, livros didáticos, produtos digitais de aprendizagem, como plataformas de matemática, plataformas de ciências, laboratórios virtuais. Então, um primeiro produto, um primeiro ofertado são um conjunto de produtos pedagógicos. Um segundo é a oferta de serviços educacionais, que envolvem formação de professores, envolvem eventos pedagógicos, envolvem discussões sobre temas referentes ao conjunto da educação. Didática, metodologia, avaliação, gestão escolar, administração. E um terceiro, né, como uma unidade de negócio parceira entre sistema e escola. Então, acredito que já conseguimos dar uma evolução bem significativa naquela proposta de um modelo linear de sistema que realmente
passamos por uma fase de uma década nesse modelo, que foram os anos 90. Quando você fala em sistema, a gente pensa logo em alguma coisa meio fechada, assim, talvez alguma coisa que tem que ser seguida daquela maneira. Como que a gente pensando na LDB e pensando tanto da escola particular, mas principalmente na escola pública, hoje, como que você dá conta das questões individuais, porque a gente está falando de escola mesmo, de escola particular, no Sul tem uma realidade, no Nordeste tem outra realidade. Como que o sistema dá conta dessas questões muito particulares dessas regiões do Brasil e principalmente das regiões dessas questões que envolvem a criança, a sua comunidade, a sua realidade? O sistema está preocupado com isso? Nossa, eu ia comentar que esse é um dos fatores primordiais de você tentar oferecer a um país como o nosso, que é um país de dimensões continentais, um sistema de ensino nacional. Começando, por exemplo, pela consultoria pedagógica. No campo da consultoria pedagógica, todos os consultores que nós contratamos são das regiões que atuam. Nós temos até o hábito de dizer que o nosso consultor pedagógico fala o sotaque da região que ele atende. E ele atende em cima dessas necessidades. Como é que nós constituímos uma proposta metodológica que seja previsível, não é? Porque, afinal, quando alguém contrata um sistema, ele contrata uma entrega. Ele objetivo final. Ele espera que você evolua tanto o serviço educacional ofertado pela escola quanto a aprendizagem obtida pelo estudante. E não é uma aprendizagem necessariamente voltada para o vestibular, porque como nós temos uma oferta de coleções variadas e de produtos pedagógicos distintos, por exemplo, se você deseja desenvolver habilidades e competências no ensino fundamental ou no ensino médio, temos um conjunto de produtos pedagógicos voltados para esse objetivo. Se você deseja que o seu estudante passe no terceiro ano do ensino médio, num vestibular local muito concorrido, temos um produto pedagógico envolvido nesse processo. Se você deseja uma possibilidade mista nesse sentido, nós temos um produto, mas é sempre importante lembrar que o produto não define o sujeito que o utiliza. Né? O material didático em si, ou as plataformas, ou os softwares, ou o que quer que seja, não existem per si. Eles existem pelos outros. Então, se eu ofereço à professora Célia um projeto de calendário escolar, por exemplo, já ofertado, com aulas previstas, mas eu não digo a ela que ela é obrigada a seguir daquela maneira. Tanto é que nós trabalhamos com um livro que tem uma perspectiva bimestral, semestral, anual, que pode ser organizado de acordo com a necessidade da escola. O professor, ele pode mesclar de acordo com... Eu não tenho nem como evitar isso. Seria até uma ingenuidade da minha parte dizer que o seguinte, o professor ou segue isso ou não trabalha com o sistema. Não, a minha fala é distinta. Mas isso já aconteceu em algum momento, Juliana? Por provavelmente, que, então, existe essa grande 90, crítica em relação a... É isso. Olha, não há como negar que o sistema de ensino vende justamente essa previsibilidade de se trabalhar com os conteúdos organizados. Com a formação do professor, você tem uma grande problemática quando a gente fala da rede pública. Né? Quando você pensa nesses sistemas estruturados, sistemas de ensino, atualmente estão chamando de sistemas estruturados de ensino, porque ele tem uma estrutura. Veja bem, nós temos 40 milhões de estudantes, 90 milhões de estudantes, 90% de todo estudante brasileiro está na rede pública. Então, você está falando que está garantido o acesso. Né? O acesso é agora o que a gente quer garantir, a qualidade. Quando você garante o acesso do Oiapoque ao Chuí, esse estudante ele chega de corpo e de alma, com a sua cultura e com a sua diversidade. O sistema de ensino, ele vem todo estruturado e justamente o que é vendido é justamente a possibilidade de se trabalhar com esse conteúdo. É bem diferente das diretrizes curriculares, se você pegar, que leva para outro encaminhamento. Quando você pega algo estruturado, essa parte mais humanística, dessa diversidade com que você tem de lidar para formar esse menino, ela já é comprometida. Então, você perde um pouco essa questão. Você perde um pouco. Tanto se você pegar a LDB 93, 96, que foi a grande reforma da educação, que teve a última reforma, você vem justamente num contrário a esta formação enciclopédica, justamente por causa dessa diversidade. Essa é uma das questões, né? Seria o conteúdo engessado e estruturado. Só me permita... Deixa eu concluir, depois. Okay. O que é vendido junto é justamente a formação de professor, né?
O que acontece hoje em nível de política pública é que os sistemas de ensino, eles eram restritos à rede privada, né? A rede pública tinha outra organização. Que momento ele foi para a escola pública, Célia? Ele vem no final, nos anos 2000, aproximadamente, ele começa a ser vendido para os municípios. Até tem casos interessantes, porque o Brasil, ele tem o Programa Nacional do Livro Didático, e aí vem a outra questão, só vou terminar, Juliano, porque daí você até pode ter um arsenal melhor até para nos colocar, pá. O Programa Nacional do Livro Didático, ele é um programa de amplitude mundial, ele é reconhecido mundialmente, porque realmente o Brasil faz com competência, ele compra livro didático de todas as disciplinas, para toda a educação básica e distribui. Tem previsão de uso de 3 anos esses livros, tem toda uma sistemática. O governo federal distribui esses livros gratuitamente do Oiapoque ao Chuí, 5.500 municípios. O município brasileiro, para ele pode adotar um sistema de ensino, desde que ele abra mão de receber gratuitamente esse livro didático e use verba própria. E é muito caro, muito caro. Para você ter uma ideia, em Taubaté, 2006, até foi por conta dessas ocorrências que houve umas medidas mais restritivas do governo brasileiro. Taubaté recebeu o livro didático e, ao mesmo tempo, comprou sistema de ensino. 33 milhões. Nessa época, mais ou menos, o governo federal gastou, aproximadamente, não são números exatos, 800 milhões com livro didático de Oiapoque ao Chuí para distribuir livro para todos os alunos, todas as disciplinas. E aí eu não vou especificar, tem algumas especificidades do PNLD. E Taubaté, 33 milhões. Um município. Um município pequeno, não tem 30 mil, não lembro quantos habitantes tem, mas certamente menos de 30 mil habitantes. Com um agravante. Daí, em Taubaté foram achados todos os livros didáticos num galpão, né? E aí o governo endureceu. O município não incorre em ilegalidade comprar diretamente, porque não são os professores que escolhem, diretamente no órgão principal, né, do município, a secretaria, não da educação, secretaria que administra o dinheiro. Que administra o dinheiro, compra diretamente, não, é um material que não passa por nenhum tipo de avaliação, são grandes sistemas, nenhum tipo de avaliação. O livro didático passa, né, o governo, como comprador, ele avalia os livros que compra e distribui, o professor escolhe. Todo professor da escola brasileira, 150 mil escolas, escolhe. Ao passo que é uma opção de educação, o município colocar todo o currículo dele na mão de uma empresa privada que realmente tem um aparato tecnológico, mas quando ele gasta um dinheiro tão grande num sistema todo pronto, ele abre mão, por exemplo, de ele, como instituição pública, investir na formação do seu professor. Mas para o município, do ponto de vista, às vezes, até de falta de qualidade nesse investimento, quando o município terceiriza, acaba sendo assim, me livrei. Você acha que alguns municípios pensam desse jeito também? Quando o município terceiriza, em muitos casos, ele compra como se fosse uma grife. Por exemplo, você tem vários nichos da imprensa que trazem que pais tiram do Objetivo, por exemplo, e colocam na rede pública porque o município vende que está com o sistema Objetivo, o sistema COC, que tem vários, né? O SEB tem o COC, eu acho isso importante a gente colocar aqui o sistema COC não atua com a rede municipal. Ele só atua com a rede privada e a minha experiência de fala vai se basear no atendimento à rede privada. Acredito, inclusive, que essa discussão é muito saudável, mas ela cabe ao convite a redes públicas de sistema de ensino, que aí eles vão poder responder com mais propriedade todas essas questões sobre formação de professores. Então, eu quero voltar ao ponto inicial da fala sobre a questão da regionalização. Nós, enquanto sistema de ensino privado, nós temos condições, por sermos privados e termos uma gerência de administração do capital, do investimento,
em exatamente responder a essas necessidades locais. Como, por exemplo, nós temos material de história e geografia constituído para determinados estados que sentiram necessidades. Então tem uma Existe criação dentro própria, uma criação em cima de necessidades que são constituídas a partir das realidades locais. O fato de nós migrarmos ou concomitantemente trabalharmos com a grande quantidade de produtos tecnológicos tem a ver exatamente com essa possibilidade de customização. Imaginemos, por exemplo, que nós entregamos ao professor o seguinte, um banco de dados que nós entregamos a ele, um banco de dados com imagens, textos, vídeos de renome nacional e internacional, BBC, Biblioteca de Artes, Biblioteca de Ciências. Nós entregamos a ele um software de criação de aulas e nós entregamos a ele um material didático que está sistematizado, mas que permite uma flexibilização hoje muito maior do que já foi. Agora, ele não é totalmente flexível por uma questão muito simples. Tem que ter metodologia. Se é um material que foi constituído por um coletivo, e o nosso grupo de autores é um coletivo, que discute, que constitui eixos interdisciplinares já na produção do material, né? Isso é muito importante de perceber. Uma coisa é você ter um autor A, B e C, que escrevem por editoras distintas e os professores optam por autores que não dialogam entre si. Cada um na sua disciplina, sem fazer essa interdisciplinaridade. Outra coisa é você ter um organismo educacional que pensa o coletivo do ensino, o coletivo daquela série, e isso é efetivamente ocorrido. Fazemos coletivos de professores autores que discutem entre eles e com as escolas parceiras as necessidades de aprendizagem para reelaborar o material didático. Então, existe esse diálogo com a escola, e com o professor. O feedback é total, inclusive pela noção de parceria. Já houve um momento, e isso é fato, em que não havia esse feedback. Mas, nos últimos 10 anos, o amadurecimento do sistema levou a duas necessidades plenas. Uma permanente perspectiva de atendimento da realidade local, e o que nos ajudou muito nesse sentido. Que são as grandes críticas em relação ao sistema até hoje. Mas que hoje estão muito vagas e muito... Vamos pensar no seguinte, vamos pensar para o ensino médio, o Enem. O Enem, sendo um ensino por competências e habilidades nacional e uma prova que não se regionaliza, na verdade ele vai no discurso inverso, na medida em que ele não faz perguntas, por exemplo, sobre Pernambuco, sobre o interior do Ceará, mas nós, enquanto sistema, que atendemos escolas que vão do interior do Ceará, do interior do Tocantins, à capital São Paulo, precisamos dar respostas a essas escolas. Então, ao entregar ao professor uma plataforma de aprendizagem, um banco de dados, um software e um material didático, eu tenho um exemplo de como ele pode, através desses instrumentos, elaborar a sua prática didática. Se nós oferecemos uma metodologia já prevista, porque nós temos resultados a entregar, eu tenho que chegar na escola e dizer assim, não, se você adotar o nosso sistema, você vai conseguir melhorar a aprendizagem dos seus alunos. Por quê? Então, eu tenho meus argumentos pedagógicos. Agora, nós não ofertamos ou impomos, isso não passa de maneira nenhuma, eu fui professor durante 10 anos pelo sistema, modelos didáticos, porque a prática didática é muito particular. Se eu vou trabalhar, por exemplo, através de vídeos e debates coletivos, se eu vou trabalhar através de aula-exercício, se eu vou trabalhar através de pesquisa externa, o material didático, o banco de dados, os softwares, as plataformas digitais, elas estão ali como instrumental para me auxiliar nessa prática didática. Agora, eu digo claramente para o meu parceiro o seguinte, para a minha escola, se você seguir este modelo, eu tenho como chegar ao ponto X. Me permitam só para encerrar essa fala, dar o exemplo de Alice no País das Maravilhas. Alice chega para o gato Cheshire e pergunta, que caminho eu devo pegar? Aí o gato diz, depende de onde você quer chegar. Aí ela responde, não, eu só quero chegar em algum lugar. Aí ele diz, então não importa o caminho que você vai pegar. Então, para nós temos um caminho, mas a escola pode, e imagine que em centenas de escolas que nós oferecemos nossos serviços, somos parceiros, nós temos uma diversidade imensa, né? Imensa. E eu tenho um exemplo do Ceará, que é para nós um grande laboratório. O Ceará é um estado com muitas particularidades em termos de
grade horária, em termos de conteúdos, em termos de estrutura de competência e habilidades que eles buscam, e nós estamos em permanente diálogo com grandes escolas para modelar nossa prática para atender essas necessidades. Então, você quer completar, Célia? Não, eu acho que você fala olhando intrasistema, né, para o grupo particular. A minha grande problemática com o sistema de ensino é olhando como brasileira mesmo. São grandes grupos, por exemplo, o SEB, né? Foi comprado pela Pearson, que é um dos maiores grupos empresariais. O SEB não. O SEB continua as escolas. O COC foi que são os sistemas de ensino, sim, né? Todos, Poeridomos, todo aquele complexo do sistema de ensino. As escolas permaneceram, né, com o fundador, e todo o sistema de ensino foi comprado pela Pearson, que é uma inglesa. Todas as editoras de livro didático, elas também têm o seu sistema de ensino. Eu estudei particularmente a Espanha, até fiz parte do doutorado na Espanha. E eu até mudei o foco quando eu olhei o que é Brasil como negócio. E a minha grande problemática, como brasileira, é pensar em o que é público e o que é privado. O público tem um interesse de formação humanística, né? E não tem interesse privado do sistema capitalista. Nada contra, né? Eu trabalho porque eu preciso de um salário, nada contra, eu sei que os alunos são nativos digitais, as novas tecnologias estão aí, não é um discurso arraigado no passado, mas é como brasileira o que é público e o que é privado. Quando você opta em entregar toda a sua formação de professor, todo o seu currículo, na mão de uma empresa privada, né? Inclusive o Brasil está sendo objeto-alvo. A educação brasileira, o complexo educacional brasileiro está sendo alvo de grandes grupos multinacionais, como é o caso da inglesa Pearson, que não entra no Brasil exatamente pensando na educação, entra porque é um grande negócio. Claro, sem problema, a gente está aí na globalização. O problema é a instituição pública colocar... A minha questão não é da privada. E como está entrando na rede pública, acho que esse é o grande problema, né? Entrar na rede pública, como que o Brasil coloca todo o seu currículo na mão de instituições privadas que visam deliberadamente o lucro. A parceria, ok, colocar todo o currículo, quando um município adquire um sistema de ensino, ele coloca todo o seu currículo, toda a sua formação. Quando você lê a entrada da Pearson no Brasil, por exemplo, já que a gente está falando do COC, fala que a grande perspectiva de projeção é entrar na rede pública, são as soluções gerenciais mesmo, o grande aparato tecnológico. Soluções gerenciais seria a administração da escola? Administração da escola pública. Tá. Pública, a não ser que a mídia tem várias entrevistas que a mídia traz. Só concluindo, o que é o negócio brasileiro? Por exemplo, o que é o negócio educacional brasileiro? Porque você tem a espanhola, só até um case interessante. Quando eu fui para a Espanha, eu estudo mercado de livro didático no Brasil. Estou até publicando um livro pela Unesp e pela Fundação Biblioteca Nacional agora sobre isso. Sai esse ano, salvo engano. Quando eu fui para a Espanha, você veja bem, a Espanha tem 40 milhões de habitantes, grosso modo falando. Desses 40 milhões, você tem as línguas, que você tem o castelhano e o catalão, o castelhano e o basco, depende das comunidades autônomas. Então, você tem várias línguas. Um editor, para vender na Espanha, ele tem que editar em castelhano e catalão em Barcelona, por exemplo, em Valência, em valenciano e catalão. É obrigatório, porque são línguas oficiais. E aí ele vai comercializar com cada comunidade autônoma. E você tem toda uma peculiaridade que não tem um governo que compra para a Espanha inteira. 40 milhões no total de habitantes. A Europa é velha, você não tem tantos jovens. Você pensa no Brasil. Brasil, a gente fala... último censo, 40, está falando em 50 milhões, mas vamos deixar a educação básica, 40 milhões de estudantes na educação básica. Sem contar a educação infantil, que ainda... Pegando lá aquele núcleo, educação infantil também, incluindo
ciclo 1, do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º ano, ensino médio. Tirando essa educação de jovens e adultos, né, que tem outra especificidade, 40 milhões. 36 milhões estão na rede pública. Se você pensar, dá mais ou menos 90% de alunos estão na rede pública. Dá para brilhar os olhos, né? Dá para brilhar os olhos. E quando você pensa que o governo brasileiro compra, é uma compra única, ele compra livro didático para distribuir do Oiapoque ao Chuí. Olha, a projeção para os próximos anos, que o governo vai gastar 1 bilhão e 700 milhões. Porque cada vez aumentam mais os programas de livro, o que é corretíssimo. Eu acho que tem que... Quando a gente fala da diversidade no Brasil, você fala do Nordeste, do Norte, tem aluno, tem menino que o único livro que pega na vida é o didático, porque o governo dá. Ele dá, na verdade, alguns níveis de ensino ele dá e alguns níveis de ensino são usados por 3 anos. Ele empresta. Ele empresta. Aquela depois, coisa do consumível, não consumível, consumível ainda e existe. não sim, existe, porque você veja bem, do 1º ao 3º ano os livros são doados, os alunos escrevem. Consumíveis. Do 5º ao ensino médio eles têm previsão de uso de 3 anos. Ecologicamente pensando, é até aceitável, porque ninguém guarda livro didático. Alguém entrou numa livraria para comprar livro didático para dar de presente? Ninguém. Alguém põe na estante livro didático? Livro didático tem vida útil. Ele está com o aluno... Tem um objetivo, tem né? um objetivo, é escolar, ninguém guarda livro didático. Então, pensando no papel... Então, veja, o Brasil é um grande mercado. Você quer fazer uma fala? A gente já está se encerrando. Eu não vou falar sobre a questão pública, mas claro, vale a pena falar sobre por que os grandes grupos estão interessados no Brasil. Acredito que nós não podemos minimizar a visão na ideia de que é só o mercado. Imaginemos, por exemplo, que quando a Pearson publicou o estudo The Learning Curve, que foi referência no Brasil inteiro, na mídia, que mostrou lá uma pesquisa com 40 países e o Brasil ficou em 39º em educação, o negócio da Pearson é a educação. E a educação tem que ter uma entrega. E a entrega é única, é aprendizagem. A entrega é aprendizagem. Esse é o negócio. A entrega, o foco, a reflexão minha, da minha equipe, da minha direção pedagógica, é toda em cima de aprendizagem. E óbvio que ela está vinculada ao mercado privado, que é o que eu atendo, e que isso é uma parte do modelo de negócio, mas não é um modelo de negócio que vem na frente da educação, porque se ele não se sustenta. É a ideia da entrega de uma educação de qualidade. O lema da Pearson, Always Learning, ele tem que ser permanentemente, porque ele garante o sucesso e a sustentabilidade. Vir ao Brasil não é apenas uma questão de 30, 40 milhões de estudantes, é uma questão de um país que precisa melhorar a sua educação. E é uma janela que tem a ver com as duas coisas concomitantes, né? Tanto a aprendizagem quanto a entrada no mercado. Mas se nós fôssemos um país de 40 milhões de estudantes eficientemente educado, você não conseguiria ter essa entrada, porque não conseguiria melhorar esse processo. Então, a nossa reflexão permanente, privada, pública, a reflexão da Pearson como um todo, é entregar para as pessoas uma educação melhor e maior para que elas possam transformar o mundo. E se a gente consegue entregar isso, nós temos um modelo de sucesso. Eu acho que assim, o tema realmente é meia hora, é muito pouco para a gente falar sobre isso. Então, eu queria já agradecer vocês pela participação, a Célia Cristina de Figueiredo Cassiano, que é pesquisadora da PUC, fez o trabalho de doutorado, de mestrado em cima dessa questão do livro didático, e o Juliano Costa, que é professor e também coordenador pedagógico do Sistema COC de Ensino. Muito obrigada pela participação de vocês. E o programa Educação Brasileira fica por aqui. Até a próxima.